Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Natália, sou uma nova professora aí no curso de vocês e estou chegando já com um módulo bem encaminhado, mas mesmo assim eu espero que, junto da minha prática e da minha experiência, eu consiga contribuir bastante para essa etapa formativa de vocês, mesmo a gente estando à distância, né? Dá para a gente se organizar para a gente fazer o que for possível dentro dessa realidade tão diferente que a gente está encarando, né? Para tentar conversar um pouco com a nossa realidade e tentar aproximar a disciplina, né, do momento que a gente está vivendo, eu trago hoje para vocês uma proposta de aula prática, uma proposta de experimento, tá? Esse experimento eu costumo brincar com os alunos, que é o experimento do mingau. Esse experimento do mingau, você vai precisar de coisas que todo mundo tem em casa, então dá para a gente fazer esse experimento de um jeito muito fácil. E se você tiver alguma dificuldade no desenvolver dele, se tiver faltando algum item na sua casa, vem falar comigo via chat para a gente adequar, para não ter que sair de casa para comprar nada, tá bom? O experimento caseiro é fidedigno com a nossa realidade de laboratório, porque a gente está adaptando ele. Mas vamos uma coisa por vez. Que experimento é esse, né? Bom, hoje você vai começar a fazer um experimento da análise microbiológica de um ar. Esse ar é da sua casa, então esse experimento ele sempre é assim. Ele é montado na casa do aluno, tá? Então você vai pensar aí um lugar na sua casa que você pode, porque não é para arrumar briga com ninguém da sua casa, né? Às vezes tem gente que não gosta de deixar ele no meio da sala, então veja aí um lugar de acordo com todo mundo que está aí na sua casa, para que ninguém desloque o experimento, ele não pode sair do lugar e que ele não seja terminado, né? Que alguém acabe levando ele para outro lugar ou até jogando fora, né? Então, comunique-se com todo mundo da sua casa, tá? É um experimento bem simples. Você vai precisar de 4 copos. Costumo pedir para que os copos sejam descartáveis. Peguei aqui alguns copos na minha casa para ilustrar, gente. Por favor, não repare, eu só tenho o copo das minhas filhas, que é da Moana. Mas se eu fosse montar esse experimento agora aqui em casa, eu só teria esses copos. Por que eu peguei os copos da Moana aqui na diversidade da quarentena? Para que vocês percebam que, às vezes, quando a gente guarda, ainda mais a gente aqui no litoral, tudo muita umidade, né? A gente fica, às vezes, com uma sujeirinha dentro dos copos. Por que eu ressaltei a nossa umidade, né? Aqui no litoral, a gente acaba que vê que tudo funga mais fácil, né? A gente encontra os bolores mais rápido do que quem está em cidades com um menor teor de umidade relativa. Mas, voltando aos copos da sua casa, descartáveis das crianças, né? Que é o que eu tenho aqui das minhas filhas. Você aí encontrou algum copo, né? O que você vai fazer? Antes de qualquer coisa, você vai separar. Olha, eu não tenho 4 copos, tá vendo? Eu só tenho 3 copos. Então, como que eu faria, né? Teria que pegar um outro copo que não é descartável para compor os meus 4 copinhos, tá? Mas eu vou tentar manter o padrão do melhor jeito que der. Quem tiver copinho de café descartável em casa é ótimo, porque ele é pequeno, incrível para deixar o experimento bem conciso e não ocupa um grande espaço aí na sua casa, tá? Então, pegou 4 copos, fora do copo você vai marcar de 1 a 4, tá bom? Lembrando que a gente vai fazer uma análise microbiológica do ar, de onde esse copo ficar. Então, se eu quisesse levar ele para a sacada do apartamento, ele vai testar o ar que está passando lá o tempo todo. Se eu quiser deixar ele na minha cozinha, eu vou analisar o ar da minha cozinha. Se eu quiser deixar na sala, então, né, aqui tem um exemplo, ó, análise microbiológica do ar a partir de sedimentação do mingau. Veja, esse título, que depois vai virar relatório, né? Esse título, ele está representando o quê? Você sabe onde foi que ficou esse mingau? Não. Qual é o foco desse título? Esse título é um exemplo de título que foca mais na sedimentação.
A sedimentação é o método de análise, né? E não é necessariamente, não está se dando destaque do lugar que foi analisado, e sim o método que foi utilizado. O método que a gente usa é a sedimentação. Sedimentação é um termo que a gente usa para quando a partícula encontra a ação da gravidade. Então, essa partícula, através da ação da força gravitacional, ela sedimenta em uma superfície. A superfície que a gente cria para que essa partícula sedimente é esse mingau que a gente vai usar, que é o que eu falei, do tom caseiro ao experimento que ensina alguns aspectos bem técnicos, tá? Então, como eu disse, o mingau de amido de milho, não vou falar aqui o nome comercial daquela marca famosa do amido de milho, né? Mas essa marca aí que você pensou é o mingauzinho tradicional, né? Aquele mingauzinho básico que a gente come desde criança. Ele no lugar, né? No caso, ele vai deixar de ser mingau para a gente comer e vai ser um meio de cultura caseiro. Bom, então você pegou lá seus 4 copinhos. Eu falo para usar copo descartável, gente, para depois você não ter que ter tanto cuidado para higienizar esse copo, porque se ele é um copo de uso comum da sua casa, fica meio complicado você colocar micro-organismo para crescer nele e depois ele às vezes nem aguenta o processo de higienização, porque eu nem tô aqui dizendo, né, que você vai conseguir eliminar todos esses micro-organismos, porque se você usar a esponja, você vai contaminar a sua esponja quando você desmontar o experimento. Então, não adianta muito a gente querer evitar esse resíduo, né, usando um copo não descartável, mas ele tem que ser um copo que depois vai ser muito bem higienizado, tá? Para poder voltar ao uso cotidiano na sua casa. Então, tome muito cuidado com os copos que você vai pegar, tá bom? Você vai pegar 4 copos, marca de 1 a 4, e o que você vai fazer? Bom, você vai se organizar para fazer o mingau, tá bom? Esse mingau, quando você for fazer o mingau de amido de milho, olha a receitinha dele, na caixa mesmo tem. Para quem não tem a receitinha, não tem problema. É muito fácil de fazer. Para cada uma xícara de chá de leite, você usa 1,5 colher de sopa do amido de milho. Dissolve esse amido de milho com muito carinho nesse leite, porque existe um aspecto bem hidrofóbico do amido de milho, porque é muito açúcar, né, concentrado, muito amido, né, muito polissacarídeo ali junto, sem algo que aumente sua solubilidade. Então, ele é um pouco hidrofóbico, tem que ir hidratando ele aos poucos, para ele se dissolver completamente no leite. Depois que você dissolveu o amido de milho, essa 1,5 colher de sopa, em 1 xícara de chá de leite frio, você pode colocar 1 colher de sopa de açúcar, tá? Misturou tudo bem misturadinho, deixou bem dissolvidinho. Não esquece de tirar foto, filmar você fazendo isso. Depois disso vai para o material e método do nosso relatório. Não se preocupe que vai ser tudo uma crescente, tá? Eu vou pedir o experimento, vou ensinar a ler o experimento, ensinar a montar o relatório, vai dar tudo certo e a gente vai conseguir fazer uma caminhada com esses dados, tá bom? Bom, enquanto você está fazendo isso, antes de você fazer isso, você separa numa parte da sua bancada da cozinha ou na mesa, você separa tudo que você vai usar. A panelinha, as colheres, o amido de milho, o leite, o açúcar, os copinhos, tá? Antes de você marcar de 1 a 4, eu recomendo que você pegue um borrifador com álcool, que hoje é uma coisa que a gente está usando tanto, e dê uma borrifada de álcool 70 dentro do copinho, né? Chacoalha ele um pouquinho para o álcool permear por todas as ranhuras, caso tenha ranhura no copo, e deixa esse álcool volatilizar totalmente, tá? Espera o álcool volatilizar ali no copinho, para depois que o copo estiver completamente seco, aí você pode colocar o mingau, tá? Então, limpa os copinhos, higieniza ele, sanitiza antes de começar o experimento, separa todo o material, faz uma foto bem bonita de todo o seu material organizadinho na bancada.
Isso depois vai compor o seu relatório na parte de material e método, tá bom? Beleza? Então, a gente já tem os copos, a gente já tem tudo para fazer o mingau. Agora, você vai ligar o fogo e cozinhar aquele mingau que já ensinei a dissolver. Cozinhou o mingau ficou lá no ponto durinho, né? Deu uma engrossadinha. Beleza, você vai servir nesses 4 copos. O primeiro copo você não vai fazer nada. Você só vai servir o mingau e deixar lá. O segundo copo você vai servir e cobrir, tanto que a gente chama que é o cobril quente, né? Você vai cobrir com aquele plástico filme que a gente usa em cozinha, cobre ele. Tem uma dica para saber se o copo 2 deu certo. Quando você cobre o copo 2, ele tem que, o plástico entra em contato com o calor do mingau e ele consome esse ar, essa pequena coluna de ar que foi formada dentro do copo, né? Ela se comporta por conta do calor do mingau. E o plástico basicamente dá uma reduzida, ele dá uma encolhida para dentro do copo. Esse é o copo 2 perfeito, tá? O copo 2 perfeito é quando esse plástico filme dá essa esticadinha quando você cobre, beleza? Copo 1 não fez nada, copo 2 cobriu logo que serviu. Serviu, cobriu. O copo 3 você cobre e não faz nada de imediato, você espera ele esfriar. Depois que ele tá frio, você pode cobrir com um plástico filme. O copo 4, você vai escolher como você quer isolar do mundo esse copo. Você pode escolher se vai cobrir quente ou frio e vai cobrir ou com uma camada espessa de sal, ou com uma camada espessa de açúcar, ou com uma camada de óleo, tá? Você vai escolher qual desses produtos você vai querer usar. Mas presta atenção de que tem que ser uma camada que realmente isole o seu mingau do copo do ar, tá bom? Por que eu tô dizendo isso? Voltando às condições ambientais aqui do litoral. Aqui no litoral a gente tem uma umidade muito alta. E essa umidade, ela entra em contato e, consequentemente, reage com o que você está cobrindo. Por que eu estou falando isso? Se você escolhe o sal ou o açúcar, pode ser que você tenha que fazer a manutenção dessa camada. Porque de um dia para o outro, o que era açúcar soltinho se juntou com essa umidade do ar e virou uma caldinha. E a gente não quer a caldinha, a gente quer o açúcar sequinho. Então, pode ser que com o decorrer do experimento, você tenha que colocar mais sal ou mais açúcar para completar o seu experimento, tá bom? Então, o primeiro copo não faz nada, ele vai receber sedimentação durante toda a duração do experimento. O copo 2, você tampou ele quente, o plástico deu até aquela reduzida, porque ele estava realmente quente, interagiu com o plástico. O copo 3, você tampou frio, você serviu, esperou esfriar e tampou, que é para reproduzir um pouco da situação domiciliar que a gente faz quando cozinha feijão, por exemplo, né? Então, muitas pessoas têm o hábito de cozinhar um monte de feijão de uma vez, coloca lá em várias vasilhas, espera ele esfriar e depois tampa. É isso que a gente está simulando aqui, tá bom? E o copo 4 que você vai isolar do mundo com óleo, com sal ou com açúcar, tá bom? Beleza. Você montou o seu experimento. Eu recomendo que você coloque um do ladinho do outro e às vezes é interessante colocar numa bandeja ou num copo, num prato, né? Para você poder isolar ele de possíveis invasões. Então, não é para dar formiga nesse mingau, né? Se você tem gato, seu gato não pode acessar esse mingau. O mingau também não pode ficar muito alto, o experimento não pode ficar em cima da geladeira. Ele tem que ficar, de preferência, à altura do nosso nariz, aquele ar que a gente respira. Às vezes, a geladeira fica muito perto do teto e a camada de ar entre o teto e o mingau é pequena. Então, se a camada de ar é pequena, a nossa análise vai ser pequena. Então, às vezes, os dados de mingaus que ficam muito altos ficam pouco expressivos, porque eles estão lá, né, com pouca sedimentação.
A gente quer esse ar que a gente mais respira dentro da casa, tá bom? Tem gente que gosta de colocar o experimento do lado daquela parede que tem umidade, que tá fungada, que tem aquele bolor, sabe? Que você vê aquela parede, aquele quartinho úmido da casa, né? Importante ressaltar também que é mingau fora da geladeira vários dias. Então, ele pode ficar com um cheiro de leite que azedou. Então, é interessante colocar ele em um lugar onde vai existir essa tolerância, né? Desse cheiro de azedo, embora não fique tão azedo, porque o experimento dura só 5 dias, tá? Então, ó, lembrando, fez o experimento, colocou o mingau nos 4 copinhos, escolheu um lugar para colocar os copinhos. Deixa eles lá paradinhos. Vai deixar por quanto tempo? Muito bem. O tempo da montagem, mais 4 leituras. Então, são 5 dias de experimento. O experimento começa hoje e vai mais 4 dias. Hoje já conta um dia. Ah, professora, deu um grande problema, não consegui começar hoje. Eu estou recomendando que a gente comece hoje, porque a leitura tem que ser feita sempre perto do horário. Não precisa ser exatamente hora relógio. Ah, comecei 8:02, vou ler todo dia 8:02. Não, mas você vai ler no período noturno todos os dias, para que você consiga acompanhar o período quase completo de 24 horas de um dia para o outro, tá? Hoje você começa o diário do mingau. Então, você montou seu experimento, colocou em um lugar, vai analisar o ar desse lugar. Separa um caderninho, não tem um caderninho, pega um bloco de anotação, não tem um bloco de anotação, registra no caderno, tá? Todo dia, próximo do mesmo horário, você vai lá olhar para o seu mingau. Olhar para o copo 1, não só olha e tira a foto. Então, do jeito que você tirar a foto, tire todos os dias do mesmo jeito. Porque a nossa ideia é comparar o copo 1 no dia 1, no dia 2, no dia 3 e no dia 4. Como que vai ser a evolução desse copo. Então, a gente vai querer fotos de preferência com o mesmo ângulo de fotografia, para a gente conseguir comparar bem legal os campos visuais e eu ajudar vocês a fazer a leitura. Se não quiser montar o experimento hoje, para montar daqui 2 dias e no dia da nossa aula vocês terem o experimento em mãos para a gente fazer a leitura junto de forma remota, tudo bem também. Se não quiser, quer montar hoje o experimento, monta o experimento, tira a foto e aí durante a aula vocês vão me mandando as fotos e eu ajudo, vou contribuindo para fazer as leituras das fotos já feitas, tá bom? Tanto faz. Eu vou tentar dar um jeito para ter um experimento para mostrar para vocês no dia da leitura que vai ser na próxima semana, tá bom? Montou os 4 copos, colocou num recipiente, às vezes é necessário colocar numa pequena bacia com um pouquinho de água, porque aí se a sua casa tem bastante formiga, a formiga quando for chegar no mingau cai na água e não chega no seu mingau, tá bom? A formiga é um foco de contaminação que a gente não quer testar agora. A gente já sabe, isso já é previsto na literatura, que a formiga carrega, né, uma quantidade de contaminação microbiana. Tanto que os ambientes hospitalares têm muita cautela com inseto, né? Não pode receber inseto, porque pode ser vetor de alguma coisa. Então, a gente não quer receber isso, a gente só quer que o nosso mingau receba ar, tá bom? Então, o copo 1 vai receber ar os 5 dias. O copo 2 não recebeu ar quase. O copo 3 recebeu só um pouquinho de ar. Ou seja, esse termo recebeu ar, já vou contar para vocês, que chama inoculação. Então, a gente inoculou o primeiro copo com 5 dias de sedimentação de ar atmosférico. O copo 2, a gente cobriu quente, na expectativa de que ele não receba ar. Copo 3, tampamos frio. O copo 4, isolamos. A gente vai comparar o resultado desses copos e vocês vão ver que é muito impressionante a decomposição microbiana, como ela é diferente para grupos de bactérias e grupo de fungos. A gente vai estudar e conversar um pouco sobre a decomposição microbiana, que conversa com o que vocês estão estudando em dinâmica dos sistemas.
Então, essa poesia da decomposição, né, que eu digo que é poético porque é lindo, né, é a ciclagem dos nutrientes através dos micro-organismos, que são os seres decompositores das cadeias tróficas. Então, entender um pouco o hábito de decomposição, a ciclagem dos nutrientes, a decomposição microbiana e, principalmente, o quão rico de micro-organismo é o nosso ar. Então, em uma época de pandemia, onde a gente fala de um inimigo invisível que está aqui no ar e que a gente tem que se proteger desse ar, faz todo sentido estudar microbiologicamente a composição do ar da nossa casa e do entorno da nossa casa. Espero que vocês tenham compreendido a montagem desse experimento. Só vou ressaltar agora a leitura do experimento. Então, a leitura do experimento ela é com foto e um descritivo. Então, você vai lá no seu diário do mingau e escreve: dia 1, não tinha nada, só um mingau branquinho, eu acabei de montar. Não pode pôr chocolate, corante, usar fórmulas industriais de mingau que venha com morango ou que venha com cereais, que vá mudar a textura do mingau, tá? A gente usa o mingau porque ele é uma superfície branquinha, lisinha, tá? Não pode ficar grânulo no seu mingau. Quando você colocar o mingau no copinho, bate o copinho na mesa para que esse mingau assente e fique bem lisinho, tá bom? Senão atrapalha você quando você for fazer as leituras. Colocou o mingau, isolou ele de inseto, escolheu um lugar para analisar. Bacana. Tira a foto do experimento montado no local. Então, se é na sua sala, dá 3, 4 passos para trás e tira a foto do experimento na sala, com a TV no fundo, com a vida ao vivo, para a gente entender onde é que estava esse mingau. Eu falei para vocês que esse experimento ele conversa com DS e também conversa com lei, porque um pedaço do seu relatório você vai apresentar o seu local de estudo com vários zooms. Então, você vai apresentar Itanhaém, se você mora em Itanhaém, porque eu vi que tem alunos que não moram só aqui na cidade, né? Tem gente que mora em Peruíbe, tem gente que mora em outras cidades aqui próximas. E aí, quem mora nessas cidades vai fazer o zoom da sua cidade. Mas quem mora aqui em Itanhaém vai fazer o mapinha de Itanhaém, aí acha o seu bairro, depois acha a sua rua para achar a sua casa. E depois de achar a sua casa, você vai apresentar o cômodo que você analisou, tá bom? Que mais que eu ia falar? Montamos o experimento, alojamos ele num ambiente que você vai analisar, você fotografou todo o material que você vai usar e onde esse experimento ficou. Além disso, você também vai criar um sistema de anotação e registro. Ah, minha câmera não tá boa, eu não tô conseguindo tirar foto. Pega um lápis de cor e vai desenhando o que vai aparecendo, tá bom? E por enquanto o vocabulário vai ficar de um jeito. A partir da semana que vem você vai voltar essas anotações e reescrever. Então você por enquanto pode falar: apareceu um ponto preto, apareceu um ponto amarelo, apareceu uma mancha avermelhada, e vai detalhando isso conforme os dias forem passando. Semana que vem eu vou retomar, né? A semana que vem, quando a gente fizer a leitura do experimento, a gente vai retomar essas anotações e rebruscar esse vocabulário. O que é ponto preto vai virar uma informação. O que é mancha vermelha vai virar outra informação, tá? Anotem todos os dias, qualquer coisa que acontecer, mesmo que aconteça alguma coisa que não favoreça o andamento do experimento, diga a verdade no seu diário, né? Então, se o cachorro derrubou e você teve que fazer de novo, coloca lá, o vento derrubou, o cachorro derrubou, houve invasão de formiga mesmo com água, coloca lá que houve invasão de formiga, joga fora esse experimento e começa um novo. Qualquer dúvida, gente, eu estou aqui à disposição, eu vou continuar online com vocês e a gente vai verificar a montagem desse experimento e conversar sobre o andamento dele e sobre a composição microbiológica do ar, tá bom? Esse é só um começo de conversa, a gente vai se falando agora via chat da equipe e eu espero que vocês gostem desse experimento, ele costuma ser muito didático e proveitoso. Obrigada, gente. Até já.